Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos na igreja a festa de Santa Lídia. Santa Lídia foi a primeira pessoa na Europa a ser cristã. A primeira pessoa foi na casa dela em que houve a primeira igreja na Europa, porque os apóstolos eram da Ásia, eram de Israel, e Israel fica na Ásia, e portanto quando viajaram até a Europa, até Filipos, foi na casa de Santa Lídia que se hospedaram e que celebraram a fé. Celebramos esta Eucaristia a partir da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E hoje celebramos a memória, pelas intenções de Maria Helena Viveiros, Manuel e Silvana Sardinha e Paulo Valente e Rosa Maria. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso. E a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Mostrai, Senhor, a vossa imensa bondade aos filhos que vos imploram, e dignai-vos renovar e conservar os dons da vossa graça naqueles que se gloriam de vos ter por seu Criador e sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, Maria e Arão censuraram Moisés por causa da mulher etíope que ele tomara como esposa. Eles disseram-lhe: foi somente a Moisés que o Senhor falou. Não nos falou também a nós? E o Senhor ouviu. Moisés era homem muito humilde, mais humilde que todos os homens sobre a face da terra. Subitamente, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Maria: vinde todos três à tenda da reunião. E os três puseram-se a caminho. O Senhor desceu uma coluna de nuvem e ficou à entrada da tenda. Chamou Arão e Maria e eles aproximaram-se. Disse-lhes o Senhor: escutai bem as minhas palavras. Se há entre vós algum profeta, revelo-me a ele numa visão, ou falo com ele em sonhos. Mas não procedo assim com o meu servo Moisés. Ele é o homem de confiança em toda a minha casa. Eu falo com ele face a face, em visão direta e não por enigmas. Ele vê a imagem do Senhor. Por que ousastes censurar o meu servo Moisés?
A ira do Senhor inflamou-se contra eles, e o Senhor retirou-se, enquanto a nuvem se afastava da tenda. Maria cobriu-se de lepra, branca como a neve. Voltou-se para ela e viu que estava leprosa. Arão disse a Moisés: por piedade, meu Senhor, não deixes cair sobre nós a culpa do pecado que tivemos a loucura de cometer. Que ela não fique semelhante à criança que nasce morta, com o corpo meio corroído ao sair do ventre materno. Então Moisés clamou ao Senhor: por piedade, Senhor Deus, curai-a. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Depois de ter saciado a fome à multidão, Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco e a esperá-lo na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo que despediu, subiu a um monte para orar a sós. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. O barco ia já no meio do mar, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, pensando que fosse um fantasma, e gritaram cheios de medo. Mas logo Jesus lhe dirigiu a palavra, dizendo: tende confiança, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Vem, disse Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo a violência do vento e começando a afundar-se, gritou: salva-me, Senhor. Jesus estendeu-lhe logo a mão e segurou-o. Depois disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Logo que subiram para o barco, o vento amainou. Então os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus e disseram-lhe: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Depois fizeram a travessia e vieram para a terra em Genezaré. Os homens do lugar reconheceram Jesus e mandaram avisar toda aquela região. Trouxeram-lhe todos os doentes e pediam que os deixasse tocar ao menos na orla do seu manto. E quantos lhe tocaram, foram completamente curados. Palavra da salvação.
Como eu disse no princípio, nós celebramos hoje a festa de Santa Lídia de Filipos, a primeira a ser cristã. E foi a primeira igreja onde se celebrou a primeira Eucaristia na Europa, foi na casa de Santa Lídia. Hoje, na oração da manhã, a partir do texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículos 13 a 40, o Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, fala-nos da ação desta mulher extraordinária. E no Evangelho de hoje, fala-nos da Igreja, aquilo que é a Igreja de todos os tempos. Muita ventania, muitas tempestades, muitas dificuldades e o que é fundamental. São Mateus, nós sabemos que os Evangelhos foram escritos já nos anos 80, portanto, quando os apóstolos já eram uma certa idade. As comunidades começaram a pedir aos apóstolos que deixassem alguma coisa, porque estavam idosos e era preciso deixar escrito algo. E, portanto, nem tudo o que Jesus fez está nos Evangelhos. Estão algumas coisas que os apóstolos se recordavam, mas não está tudo. E nós temos consciência disso. Mas este episódio do Evangelho de hoje, São Mateus colocou no seu Evangelho para nos falar daquilo que é a Igreja, porque estavam a começar a surgir as primeiras perseguições à Igreja. E São Mateus pega neste exemplo o apóstolo para falar à Igreja que estava a nascer, para não terem medo, porque o Senhor, no meio das tempestades, vem salvar-nos. E São Mateus, o Evangelho, a barca, simboliza a Igreja. Em primeiro lugar, é aquela barca simboliza a Igreja no meio do mundo, no meio da tempestade. E em segundo lugar, simboliza a nossa vida. Quando chegam os momentos das tentações, dos vários problemas, de várias dificuldades. Nós, por exemplo, na imigração, temos as igrejas vazias. Mas uma das razões é esta. É as tempestades do mundo. Muita gente não é capaz de enfrentar as contrariedades do mundo. E, portanto, perante aquilo que se diz, perante aquilo que se inventa, perante aquilo que as pessoas ficam a cambalear, e o mais normal é saltar da barca. Isto sempre se passou. Passou-se no tempo de Moisés, quando Moisés foi ao monte para receber a tábua da lei, chegou cá embaixo, já estava tudo a adorar um bezerro, por influência. E, portanto, dentro da Igreja, na Igreja já de São Mateus, também é assim. A Igreja tem muitos mártires, mas nem todos foram mártires. Muita gente acusou, difamou, gente que difamou os outros cristãos. Nós não podemos ter a ilusão que naquelas épocas era tudo. Não, houve gente que falhou, houve gente que pecou, houve gente que escolheu o caminho do demónio e do mal. Sempre assim foi. A grande opção é nós sabermos como é que nós vamos fazer. Temos grandes mártires, grandes santos, mas houve ao lado gente que foi traidora, foi hipócrita, foi mentirosa. Mas nós, aquilo que a barca do Senhor é feita de perdão, sobretudo de perdão. E os nossos mártires, os nossos santos, são feitos de perdão. Já perto do nosso tempo,
quando houve a Revolução Francesa, até há um filme em França, estavam uma guilhotina a cortar a cabeça das religiosas e havia umas tantas. A determinada altura, lá atrás, quando já estava na última, começa-se o cântico de veneremos, adoremos, que o cântico já tinha terminado, e começa uma a cantar o cântico que estava lá no meio da multidão disfarçada, mas aproximou-se e quis morrer como testemunho. E subiu as escadas a cantar, foi a última a cantar veneremos, adoremos. Mas ela podia ter escolhido outra maneira, podia escolher outro caminho, mas quis ser fiel. E é disto. Pedro, porquê é que Pedro se começou a afundar? Porquê é que Pedro se começou a afundar? Porque duvidou, pôs em causa Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo lhes dá a mão, então, e quando os apóstolos viram que Jesus Cristo deu a mão a Pedro, todos disseram: de facto, tu és o Filho de Deus. E é esta a nossa fé, reconhecer em Jesus Cristo a fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esta barca simboliza nos nossos tempos. Eu não escondo muito, mas na nossa comunidade há muita gente que diz que, filhos de portugueses e portugueses, há muita gente que diz que esta igreja vai fechar. Vai fechar, isto não vale a pena. Isto é o desânimo normal. Como é que eles sabem? Esta igreja não é deles, não é minha. É de Jesus Cristo, há de haver uma solução. E é esta fé que nós temos. Mas está muita gente convencida. Mas nós não sabemos, pode fechar. Mas não é do meu critério, não é da minha obrigação, não é sou eu que tenho que saber. O que Jesus Cristo e Deus é que sabe. Ele é que é o Senhor da barca. Mas muita gente com as suas certezas. Agora o mundo, esta evolução, é outra coisa interessante que nós ouvimos às vezes de muitos cristãos. Agora, o mundo moderno, como é que é possível nós termos chegado a uma coisa desta? O mundo moderno não tem religião, não tem Deus, não tem nada. E não vamos ofender quem pensa assim. Não ofendemos porquê? Mas não ofendemos porquê? No último ano foi um ano, talvez este ano da pandemia foi um ano terrível. E houve coisas que nós descobrimos que já não imaginávamos. E uma das coisas foi o mandar calar. Ou falas isto, ou estás de acordo com isto, ou calas-te. E o cristão não vai por esse caminho. O cristão não pode ir por esse caminho. Porque ninguém é senhor do tempo, ninguém é senhor da história, ninguém é senhor da verdade, só Jesus Cristo. Porquê é que me mandam calar? E a mim já me mandaram calar. Em vários assuntos. E eu respondi muito simplesmente: meu amigo, minha amiga, eu sou do tempo que fui educado nos porquês. No tempo em que se colocava porquês. Porquê é que eu tenho que fazer isto? Porquê é que isto está bem? Porquê é que isto é que é o caminho correto? Porquê? Agora, tens que ir por aqui, ponto final. Que é um dos problemas graves que está no mundo atual. Toda a gente está convencida que o caminho é este. O caminho é este. Não Deus, não valores. O caminho agora é o quê? O caminho é o quê? O caminho será sempre aquilo que Deus quiser. Se não temos estes dramas que nós vemos no mundo atual. A barca. Mas nenhum de nós é o capitão da barca. Nenhum de nós é o capitão da barca. O capitão da barca é Deus.
E andamos hoje no nosso mundo, há muita gente a adivinhar e a dizer o caminho do bem, da verdade, e às vezes é puros disparates. Puros disparates. Eu, por exemplo, hoje, e às vezes quem não está informado, vi uma coisinha que quando Jerusalém foi invadido, os crentes fugiram para uns montes a norte de Jerusalém, chamados os Montes Qumran. E nesses montes, Jerusalém foi invadido pelos muçulmanos. Nos anos 60, 70, no tempo em que foi escrito este Evangelho, foram para os Montes Qumran. E a Bíblia não era um livro. A Bíblia eram muitos livros. E, portanto, esconderam dentro de talhas de barro os livros da Bíblia. E já quase no nosso tempo, em 40, penso que foi em 40 que apareceu o último livro, dentro de uma talha, um pergaminho, estava lá um livro. E certamente vão aparecer outros. E houve alguém dos evangélicos, a igreja está muito incomodada porque apareceu uma Bíblia. Não é uma Bíblia, é um livro. Talvez possa ter aparecido dentro de uma talha escondida, bem fechada, hermeticamente fechada, do tempo de que os crentes fugiram de Jerusalém e foram para os montes Qumran. Mas toda a gente sabe disto. Mas diz assim umas coisas para confundir. Santa Lídia tem acolheu São Paulo, foi muito amiga de São Paulo, deu-lhe guarida na sua casa, uma mulher extraordinária, a primeira pessoa da Europa, de Filipos, da Grécia, a sacristã. Foi na sua casa que celebrou, que foi a primeira igreja da Europa. E é esta gente que nós devemos o sermos cristãos e o nosso caminho. Vamos perturbar, não nos podemos perturbar, nem incomodar. Eu tenho dito muitas vezes aqui na igreja que quando há uma notícia, qualquer coisa, nós devemos colocar assim a pergunta: o que é que está escondido por trás? Quem tem formação, quem tem cultura, sabe. Por exemplo, esta coisa, agora a última coisa aí desse problema que há aí no Canadá, o que é que está por detrás? Já ouvi muita gente, do governo, veio uma informação, isto é assim. É que às vezes nem a história, nós estamos num tempo em que nem a própria história, nem os acontecimentos da história são respeitados. É o que interessa politicamente. Convém para este lado e vamos modificar isto à nossa maneira. O que é que está escondido por detrás? Porque o cristão tem que ser, como diz na Bíblia, prudente como as pombas e astuto como as serpentes. Essa é a atitude do cristão em relação ao mundo. Prudente como as pombinhas e astuto como as serpentes. Porque temos que perceber o que está por trás de muita coisa. Vamos hoje dar graças a Deus pela vida de Santa Lídia e, sobretudo, pela sua coragem, pelo seu amor à causa de Jesus Cristo. Um dos primeiros acontecimentos da sua vida, quando conheceu Jesus Cristo, foi trazer a família toda para ser batizada. Aderiu e convenceu, foi a primeira grande missionária também da Europa. Começou pela família, pelos amigos, e foi assim que a onda de Deus foi alargando, e a partir dela tantos cristãos, tantos mártires, tantas pessoas que acreditaram. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
Irmãs e irmãos, depois de saciar a fome à multidão e de despedir, Jesus subiu a um monte para orar a sós, e de noite caminhou sobre as águas e amainou o vento. Em docilidade ao Espírito Santo, peçamos ao Pai. Deus de bondade, ouvi-nos. Pelos pastores da Santa Igreja, para que louvem o Pai, pelos catecúmenos e fiéis, para que sigam Jesus, e por todas as religiosas, para que o sirvam nos pobres, oremos. Pelos que andam no mar, para que Deus os proteja, pelos que gritam com medo, para que Jesus os ouça, e pelos que têm pouca fé, para que o Espírito os anime, oremos. Por aqueles que Deus escolhe para trabalhos difíceis, pelos que mesmo nos êxitos conservam a humildade, e por quantos têm mercês feitas aos outros, oremos. Pelos leprosos de todo o mundo, para que a fé lhes dê força, por todos aqueles que os servem com muita dedicação, e pelos seus familiares que os animam e confortam, oremos. Pela barca da Igreja, para que o mar bravo não afunde, por todos os que vão nela, para que cheguem ao reino, e pelos nossos doentes, para que Jesus os cure, oremos. Rezemos pela Igreja em Cuba. É aflitivo os testemunhos que nós ouvimos com a peste, não medicamentos, não comida, gente aflita, e os meios de comunicação social do Ocidente a falar pouco nisso. E também então, na América Latina, todos os dias desaparecem crianças, à porta de casa vêm e roubam as crianças. O que é feito destas crianças? E o mundo não fala, o mundo não diz nada. E nós precisamos, como cristãos, a aflição de um pai e de uma mãe, um menino, uma menina desaparecerem. O que é que está por detrás disto? Porque se fossem as nossas famílias, perdemos a alegria de viver, de lutar, e aquelas mães, aqueles pais. E nós cristãos temos que falar disto, rezar disto. Não é virar a cara para o lado, não se fala. Pura e simplesmente não se fala. E é um drama. Ainda hoje, ainda ontem, toda a semana, há um rapaz do Brasil, por exemplo, nos fala disso, toda a semana, 3 e 4. Mas o que é feito? Para quê? Para onde vão? Quem é que colabora com isto? Peçamos ao Senhor, porque o nosso mundo não é só aquilo que nós sentimos, é que os dramas que são enormes, estas mães, estes pais, estas famílias destruídas. Há muitas mães que nunca mais são capazes de erguer a cabeça, ter a alegria de viver, lutar pela vida. Rezemos por toda esta gente. E em Cuba, a aflição que é, a aflição, pessoas a dizerem clandestinamente, a mandar para o exterior, não tem, estou doente, em casa, toda a família está doente com o vírus, andou toda a gente na rua, os hospitais não têm medicamentos e não há comida. E aí nós não podemos, pura e simplesmente, deixar de falar disto. É falta de caridade. É a barca de Jesus Cristo. Senhor, que tantas vezes nos tendes dado a mão, como vosso Filho deu a Pedro, prestes a afogar-se, não vos canseis de nós, apesar da nossa fragilidade, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade.
fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje lhes apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Com admirável providência ordenais a evolução dos tempos, com o poder do Espírito Santo conduzis a vossa Igreja, para que sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. De um modo particular, Maria Helena Viveiros, Manuel e Silvana Sardinha, Paulo Valente e Rosa Maria, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso,
cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos renovais com o pão do céu, protegei-nos sempre com o vosso auxílio, fortalecei-nos todos os dias da nossa vida e tornai-nos dignos da redenção eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo então uma boa noite e sobretudo hoje no dia de Santa Lídia, e todos nós conhecemos tantas Lídias, que é a padroeira dos tintureiros e comerciantes. Era comerciante, vendia púrpura e tinha a profissão também da pintura, da púrpura, que é um tecido que só a gente nobre usava naquela altura. Era uma senhora especial. Portanto, louvemos o Senhor pela vida de Santa Lídia, que é a primeira europeia, e se pudermos, eu de manhã fiz uma pequena oração sobre a história de Santa Lídia, onde está os Atos dos Apóstolos que nos narram muita ação dela junto dos apóstolos, e demos graças a Deus por ela. A todos os que estão em casa, a todos os doentes, boa noite, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.